Oi pessoal, chegamos em Bratislava de trem. A maioria das pessoas vai de Viena para Bratislava e foi isso que nós fizemos. A viagem é bem rápida, cerca de 1h30, e chegando na estação de Bratislava você tem duas opções. Ou você caminha até o centro histórico ou você pega transporte público comprando bilhete nessas máquinas, que é muito fácil. É só olhar o número do ônibus para onde você vai e compra o bilhete pagando o valor exato. Caminhar até o centro histórico é bem agradável, as ruas são arborizadas, se você não tiver muita mala, vale a pena andar, vai dar 15 a 10 minutos no máximo. E entre a estação e o centro histórico está o primeiro ponto de interesse, que é o Palácio de Glaskovich, ou então o Palácio Presidencial da Eslováquia. Esse é um prédio onde mora o presidente da Eslováquia, então ele não é visitável. Os jardins são abertos ao público e eu acho que vale a pena conhecer. É também o portão de entrada para a cidade histórica, então você vai ter que passar por ele invariavelmente. E em frente ao Palácio Presidencial é a principal entrada para o centro histórico de Bratislava. O marco dessa entrada é a Torre de Michaelsgate. Essa é uma torre medieval do ano de 1300. Ela foi remodelada ali pelo século XVIII e hoje em dia tem um estilo barroco, mas ainda é o prédio mais antigo já construído na cidade de Bratislava, ainda preservado. Ele é mais antigo do que o Castelo de Bratislava, que a gente vai ver daqui a pouco. Hoje em dia na torre funciona um museu de armas medievais da história de Bratislava, mas eu acho que o mais interessante é que embaixo da torre eles preservam uma espécie de rosa dos ventos que aponta as distâncias das principais cidades da Europa no período medieval. E uma das melhores coisas a fazer é caminhar pelos becos e ruas estreitas do centro da cidade. Há várias opções de restaurantes e de compras, é um lugar bem legal, principalmente no final da tarde. Nós visitamos uma loja famosa que tem produtos feitos à base de mel, inclusive uma das bebidas típicas da Eslováquia é um vinho feito de mel. E ainda no centro histórico, um lugar bem curioso que vale a pena dar uma olhada é o Café Museu. É um café histórico onde eles servem tudo com uma louça que realmente é de época e os funcionários são vestidos com roupas medievais. É um lugar onde não pode fotografar e filmar lá dentro, então fica só um pouco da vitrine para vocês.
Logo ali em frente, seguindo a mesma rua, a gente chega na praça central do centro histórico, chamado a Praça da Fonte Maximiliano. Nessa praça fica o prédio da antiga prefeitura e uma estátua bem curiosa, que é a estátua do soldado do exército de Napoleão. Conta a lenda que quando o exército de Napoleão atingiu Bratislava, um dos soldados se apaixonou e resolveu ficar por lá. Essa estátua foi feita em homenagem a essa história que ninguém confirma se é verdade ou não. E atravessando os arcos do prédio da antiga prefeitura é possível chegar numa outra praça, um pouco menor, mas igualmente bonita. Lá fica esse prédio rosa que se chama Palácio dos Primados. Esse é o prédio onde fica a atual sede da prefeitura de Bratislava. Mas também funciona uma casa de espetáculos e um museu com entrada gratuita na maior parte do ano. Esse museu tem várias esculturas e quadros que contam a história da Eslováquia. E fomos para a área que, ao meu ver, é o ponto alto da cidade, o Castelo de Bratislava. É muito fácil chegar no castelo, basta subir qualquer uma das ruas. É importante dizer que ele fica fora das antigas muralhas, então você vai ter que atravessar as muralhas, uma grande avenida, e depois chegar a um outro bairro antigo com ruas muito mais estreitas. Existem várias placas apontando por onde você pode subir, mas basicamente toda a rua que vai para cima chega no castelo. O castelo tem uma área externa onde a visitação é gratuita das 6 da manhã até meia-noite. Para entrar no castelo há um ingresso de 8 euros, mas lá funciona o Museu Nacional da Eslováquia. No último domingo de cada mês, o museu tem entrada gratuita. A área externa do castelo vale a pena ser visitada, tem jardins muito bem organizados e que tem belas vistas da cidade. Uma dica interessante, se você der a volta completa no castelo, vai chegar numa área gradeada, lá chama Jardim Barroco. Apesar de ser fechada, essa é uma área que não paga ingresso para entrar e dependendo da época do ano você pode observar as flores. Fica também no fundo do castelo, ou seja, um complexo de edifícios que eram prédios de serviço da época que o castelo realmente funcionava. Então, além do jardim, você vai ver um outro complexo de edifícios históricos.
E para voltar para o centro histórico é muito fácil, basta descer e se guiar pela Michael's Gate, aquela torre verde ou azulada. Lá você está novamente no burburinho do centro, onde tem uma série de restaurantes e bares que ficam bem agitados, especialmente no final da tarde. Acho que é um dos melhores horários para ficar caminhando pelo centro, tomar alguma coisa e ver como os locais se divertem. E entre as várias estátuas interessantes de Bratislava está o Kumel, ou o Trabalhador. Essa estátua remonta ao período onde a Eslováquia ainda fazia parte do regime comunista e é uma homenagem ao trabalhador, que nos seus intervalos observava o movimento do centro da cidade. E na saída sul do centro histórico há um longo bulevar de pedestres onde fica o Teatro Nacional da Eslováquia. É um prédio neo-renascentista ainda em funcionamento, apesar da cidade já ter um novo teatro. Vale a pena tentar encontrar ingressos para o Balé Nacional da Eslováquia, que com certa frequência se apresenta nesse prédio. E se você conseguir caminhar por mais ou menos 10 minutos fora do centro histórico, vai chegar na Blue Church, ou Igreja Azul mesmo. É uma igreja dedicada a Santa Elizabeth. Ela foi construída com estilo Arte Nouveau húngaro, mas com forte influência russa. A igreja tem aproximadamente 120 anos e está aberta todos os dias. Você pode visitar o interior sem nenhum ingresso e é recomendável que vá antes das 6 da tarde. Em geral, ela fecha nesse horário. O interior da igreja é ricamente decorado com pinturas dedicadas a Santa Elizabeth. O destaque está para a pintura no altar central, que representa a morte de Santa Elizabeth da Hungria. Caminhando pelas ruas de Bratislava vai ser impossível não visualizar a Torre UFO. É essa torre em formato de disco voador, um pouco estranho, né? Ela foi construída no período soviético e é um destaque, considerado uma das 20 principais pontes da Europa. No topo do disco voador fica um restaurante panorâmico, nós não subimos, avisaram que a comida não era muito boa e não valia a pena o preço. Dizem que tem uma das melhores vistas da cidade, não posso comprovar isso. Concluímos o nosso passeio por Bratislava e pela Eslováquia depois de 3 dias e fomos de trem para Budapeste, que você vai ver no próximo vídeo. Por sorte era um domingo e tinha um trem histórico na estação, a Maria Fumaça. Procuramos saber e disseram que todo domingo há passeios para o interior da Eslováquia utilizando esse trem. Deu vontade, mas não deu tempo. É isso, pessoal, se inscreva no canal, veja os nossos outros vídeos, dá um joinha e segue a gente também nas outras redes sociais, @Fome de Mundo. Tchau!